Nessa manhã vamos estar tratando da carta dos Colossenses, no capítulo 1, bem na primeira porção, os versos do 1 ao 14. E na escola dominical estávamos falando sobre perdão. Então já quero começar pedindo perdão, que eu errei ali o título ali, ó. Fruto do Evangelho gera gratidão e oração. Não, é a semente do Evangelho gera gratidão e oração. Então, perdão por isso, tal, o tema, mas é a mesma ideia. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar? Obrigado, irmãos. Senhor Deus, agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que temos de estar aqui nessa manhã, louvando e engrandecendo o Teu nome e sendo desafiados pela Tua palavra, Pai. Que essa palavra venha de encontro aos nossos corações e que possamos ser transformados por ela. Que a ação do Teu Santo Espírito, ó Deus, seja transformadora e que nos capacite, ó Deus, a entendermos as coisas que precisamos mudar, as atitudes, tudo aquilo que tem que ser transformado por Ti para a honra e para a glória do Teu nome, ó Deus. Essa é a nossa oração em Teu nome, Jesus. Amém. Vou deixar o texto aberto aqui, se bem que eu estou projetando os textos no slide. Para onde que eu aperto aqui? Acho que não está indo. Pode mudar o... Isso. Já ouviu falar? Quem já está acostumado com esse tipo de expressão? Não estou querendo focar muito naquela questão de fofoca, não é esse o objetivo. Nossa, você ouviu falar de fulano? Não. Mas eu quero estar trazendo a reflexão nossa aqui nessa manhã sobre um fato. Paulo ele ouviu falar sobre a igreja do Colossos. Mas para captação, eu quero que vocês pensem talvez em algum personagem na vida de vocês, aquela pessoa. Pode mudar, por favor? Vocês já repararam que sempre tem alguém que já ouviu algo sobre uma coisa muito inusitada? Sempre tem aquela pessoa que, nossa, você já ouviu falar daquele restaurante muito bom? Nossa, fenomenal, diferenciado, muito bom, vai lá e experimenta. Dependendo da pessoa, pode ser confiável, você vai lá e realmente é bom. Ou uma furada. Ou ainda o indivíduo que sempre dá uma dica de um lugar fenomenal. Cara, quer viajar? Tem uma dica perfeita. Vá em tal hotel na cidade, é barato, é muito bom. E você chega lá, hotel cheio de poeira, com pulga. E você, nossa, que lugar é esse? Ou ainda aquela pessoa que dá dicas de filmes. Já assistiu aquele filme? Ouvi falar que é fenomenal. Você assistiu? Não, só ouvi falar. Assiste, vai lá. E depois você assiste 2 horas. Que perda de tempo. Por que eu fui escutar essa pessoa? Alguém consegue identificar uma pessoa dessa na sua vida? Não? Não quero causar confusão, né? Que às vezes é o cônjuge que está do lado. Assim, Mas eu fiquei pensando, nossa, quem seria essa pessoa na minha vida? Será que tem algum personagem que fica toda hora falando para mim, Gabriel, você já ouviu falar de tal coisa? Ou já ouviu falar de tal restaurante? Já ouviu? Eu não consigo identificar essa pessoa. E daí, opa, alerta. Eu acho que eu sou essa pessoa que fica, já ouviu falar? E eu acho que eu sou o chato do ouviu falar. E espero que as minhas indicações sejam boas. Espero que eu não tenha dado bola fora com ninguém aqui. Ou seja, fiquem espertos comigo. Se eu falar algum dia, ouviu falar, não leva muito em consideração. Mas pode mudar. O ouviu falar vai depender de quem é a fonte inicial. Pode ser que a dica seja muito boa, porque aquela pessoa é confiável, aquela pessoa entende do assunto, aquela pessoa sabe do que está falando, aquela pessoa experimentou aquilo que ela está indicando. Ou pode ser que a dica seja realmente aquela bola fora,
porque a informação chegou distorcida e a pessoa nem se atentou a conhecer um pouco mais sobre o assunto para poder fazer a indicação. Então tudo vai depender. Quem é a fonte inicial? Por favor, a próxima. Então, geralmente, nos lembramos daqueles que dão a dica errada. Então, como eu falei, eu pensei, não consegui determinar nenhuma pessoa, achando que eu sou o cara que dá as dicas erradas, talvez, e espero não ter pisado na bola com alguém. Então, eu já adiantei esse slide para vocês. Na próxima, por favor. Introdução. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês. É para baixo. Tá. Obrigado. Paulo escreveu uma carta para uma igreja que ele só ouviu falar. Mas a sua fonte de informação, nesse caso, era confiável, era fiel. Colossenses capítulo 1, versos 4, versículos 7 e 8 diz assim: Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, Paulo está escrevendo uma carta tendo como fonte Epáfras. Epáfras fala para ele: olha, a igreja de Colossos. Mas Epáfras, você tem certeza? Não. Ele é um amado cooperador. Ele esteve lá. Ele é fiel ministro de Cristo Jesus. O que ele está falando é válido. Eu posso levar em consideração tudo aquilo que ele está trazendo para mim. Então Paulo escreve essa carta numa igreja que ele nunca passou por lá, nunca conheceu. 3 viagens missionárias e eu não passei em Colossos, não sei. O que aconteceu lá? Como são as pessoas? Mas a sua fonte de informação era confiável. Isso me fez refletir algumas questões. Então nessa manhã eu quero tratar algumas questões mais práticas. O livro de Colossenses, ele tem alguns assuntos bem complexos que Paulo vai estar tratando com aquela igreja, mas a intenção dessa manhã é ser um pouquinho mais prático e olhando só essa porção inicial. E o que me fez refletir essas questões, eu começo com a primeira. Quando me perguntam, já ouviu falar de tal igreja? Ô Gabriel, você conhece tal igreja? Eu já ouvi falar. E se eu já ouvi falar, o que será que eu ouvi daquela igreja? Será que foram coisas boas? Coisas ruins? Não faz muita diferença? Mas quando começamos a pensar e a responder isso do que eu ouvi falar, pode ser que a resposta que me vem à mente seja algo relacionado aos líderes da igreja. Eu ouvi falar assim daquela igreja do pastor fulano. Agora, se eu dou uma pausa e não continuo, pode ser que esse pastor não seja muito bem visto por mim. Aquele cara lá pisou na bola, fiquei sabendo de uma situação. Eu conheço essa igreja. Melhor nem falar do assunto. Ou outra coisa que pode vir à mente é: eu conheço aquela igreja que tem um tipo de ensino mais pesado, muito bíblico, muito... Nossa, que bom que é bíblico. Ou então, muito superficial. Não estuda a palavra. Pode ser que o que me vem à mente está relacionado ao tipo de ensino daquela igreja. Ou até mesmo, aquela igreja grande, com uma janela gigante, com estacionamento, com vários membros. Eu estou olhando para a estrutura física. Já ouvi falar que aquela igreja tem uma estrutura ótima. Muito bem organizada, cheia de programações. Eu já ouvi falar dessa igreja.
Porém, a reflexão que faço nesse texto é: quais características de uma igreja que leva outros a orarem diariamente em gratidão e clamando por plenitude da vontade e do conhecimento de Deus? O que será que são as características que levaram Paulo a orar diariamente dessa maneira? Será que nossa igreja seria descrita de uma forma que geraria gratidão, geraria essa oração, esse clamor? Olhem comigo Colossenses agora, versos 3 e 9. Paulo ele diz: sempre, olha, agradecemos, gratidão, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Será que, se alguém fosse perguntar, você já ouviu falar da igreja da Batista, da Trindade? Quais as características? Que características tinham ali na igreja de Colossos? Será que o que as pessoas ouvem falar está gerando um motivo de gratidão por essa igreja? De entusiasmo em estar orando dia após dia, que continuem crescendo? E eu quero trazer à mente que vocês tenham isso gravado. Lembrem-se, Epáfras descreve as características da igreja de Colossos. Paulo, baseado no que ouviu de Epáfras, escreve uma carta aos Colossenses. Lembrando no versículo 7, vocês o aprenderam de quem? De Epáfras. Vocês ouviram essas coisas de Epáfras, por isso estamos muito agradecidos. Foi Epáfras que chegou ali e falou: Paulo, isso tem acontecido nessa igreja, essa igreja é dessa maneira. E baseado naquilo que ele ouviu, escreve essa carta, iniciando essa carta e enfatizando ações de graça. Mas Gabriel, toda a carta praticamente que Paulo escreve, ele inicia dessa forma, falando: Paulo, apóstolo de Deus, graça e paz, ação de graças pela... Ok, mas aqui eu quero ver um pouquinho da intensidade que ele começa essa carta. E olhando essa porção inicial da carta, podemos descrever essa mensagem central. A mensagem central que eu trago nessa manhã é: o progresso na caminhada cristã é motivo de gratidão e oração. Nós vamos escorrer o contexto. O contexto dessa carta é pesado, traz várias informações, mas você precisa gravar aquilo que é central. Então, o progresso na caminhada cristã é motivo de gratidão e oração. E para desenvolver essa mensagem central, é necessário fazer esse trabalho desse contexto da igreja de Colossos. Só que eu quero fazer um pouquinho diferente. Geralmente, quando a gente estuda, pega uma carta para trabalhar o contexto, a gente olha da perspectiva do autor, o que ele está escrevendo, a cidade, a cultura e tudo mais. Mas nessa manhã eu quero olhar um pouquinho da perspectiva, para a gente poder ser um pouco mais prático, da ótica de Epáfras. Olhar o contexto daquele que vivenciou, que estava ali na igreja e levou a mensagem. E assim a gente vai poder ser um pouco mais prático e entender essa mensagem central. Então vamos lá, contexto da carta de Colossenses na ótica de Epáfras. Epáfras, muito provavelmente, conheceu o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Quando estudamos, os teólogos acadêmicos, ele vem, olhando todas as cartas da prisão, as cartas paulinas, Atos, as viagens missionárias, muito provável que
Paulo conheceu Epáfras e pregou o evangelho para Epáfras lá em Éfeso, na 3ª viagem missionária. Não sabemos os detalhes. Pode ser que Epáfras estava escutando Paulo falar de uma praça pública, ali no cantinho, e escutou, veio a crer, abriram-se os olhos, e se achegou a Paulo. Isso está descrito ali em Atos 19, 9 e 10. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. Começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, um pouco da informação que temos é que Epáfras conheceu o evangelho através de Paulo, em Éfeso, e provavelmente ficou lá 2 anos aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Epáfras estava entusiasmado com tudo aquilo, eu preciso levar essa mensagem. Ele era natural de Colossos. E ele volta para sua casa, depois, provavelmente, desses 2 anos. Após ser discipulado por Paulo, então o que acontece? Epáfras leva o evangelho, implantou igrejas numa região que costumava ser uma rota comercial. Colossos era uma cidade muito desenvolvida, porque era uma rota comercial. Com o passar do tempo, o Império Romano mudou essa rota, ela foi perdendo esse prestígio e foi acabando em nada com o passar do tempo. Mas naquele momento era uma cidade bem desenvolvida. E ele vai até a sua cidade, que era uma rota comercial, caracterizada por uma população mista. Isso é muito interessante para a carta. Essa população era de judeus, em sua parte, que foram forçados por Antíoco III a morarem ali. Já estavam lá vivendo nessa região pelo menos uns 200 anos. Então, um grupo de judeus que foram forçados e começaram a viver ali. Essa era uma parte das pessoas que ouviram. Outra parte que ouviram e passaram a crer eram pagãos do Império Romano, que tinham uma influência cultural dos frígios, que ali era a religião da Frígia. E esse povo era caracterizado por serem supersticiosos, místicos. E também tinham os colonos gregos, que traziam consigo a filosofia grega. E essa mistura étnica, sem dúvida, contribuiu para surgir as heresias que Epáfras estava lidando. Heresias entraram dentro da igreja por quê? Porque estava uma farofa de etnias ali, uma mistura, cada um trazendo uma bagagem de cultura. Ah, mas eu pensava que era assim, e agora a palavra de Deus ensina de outro jeito, mas eu acho que não é bem assim. Não, tem... E Epáfras começou a lidar com isso. Começaram a surgir heresias por causa dessa mistura de etnias. Alguns anos, então, depois do início dessa igreja, Epáfras começou a lidar com o quê? Que tipo de heresia começou a surgir no meio deles? Filosofismos. Mais especificamente, dualismo, que é um exercício filosófico para acessar a verdadeira realidade. Eu não sei quantos já viram quando Platão dá uma ilustração da caverna. A ilustração da caverna é que os homens vivem dentro de uma caverna e a realidade que eles têm do mundo, eles veem através da sombra da parede. Eles estão lá dentro, no escuro, com a fogueirinha, e aquilo que eles vislumbram do mundo lá fora é apenas sombra. E se você procurar a verdade e o conhecimento, você sai da caverna e passa a ter contato com a realidade pura. Esse era mais ou menos o conceito do filosofismo. Temos que buscar a verdade, a razão, para poder alcançar
a verdadeira realidade. Mas além disso, tinha o público judeu, que começaram a colocar alguns pontos do legalismo judaico. Circuncisão, leis alimentares, observância de dias especiais para o culto. Também veio o miticismo, culto aos anjos e sementes do que viria a ser o gnosticismo. E por fim, o ascetismo. O corpo, a matéria, ela é má. Portanto, é preciso reprimir os impulsos e se abster de coisas impuras para poder alcançar um grau mais elevado. Não posso me envolver com tal coisa, tenho que me retirar. Ir para o monte, ficar separado e a matéria é má. Preciso reprimir os meus sentimentos. Não posso alimentar a carne. E isso começou a ser discutido dentro da igreja. Não sei vocês. Quando eu descrevo essas coisas, eu acho meio complexo. Não é fácil de lidar e entender muitas vezes. A gente só definiu brevemente. E se ao descrever essas heresias já nos causa essa confusão. Nossa, o que é filosofismo? O que é o quê? Miticismo? O que é misticismo? Não sei. Se já está causando um nó, uma confusão na minha cabeça, imagina lidar com essas questões na prática, lá na igreja. E a razão pela qual Epáfras, como ele olha, gente, está complexo o negócio aqui. Preciso pedir ajuda aos universitários. Vou pedir ajuda a Paulo. Percorre mais ou menos 2.086 quilômetros. Eu coloquei bem exato que foi o que o mapa do Google colocou mais ou menos, aproximadamente, o que seria a cidade de Colossos hoje. Não vou falar que é exatamente essa quilometragem. Pelo menos o trajeto mais curto que passa pelo mar e tudo mais. O trajeto mais curto seria essa distância. Mas nisso nós vemos essa preocupação de Epáfras. E ele ama aquele ministério de tal ponto que eu não posso deixar isso desenvolver dentro da igreja. Eu preciso de ajuda. Mesmo que eu tenha que percorrer 2.000 quilômetros, eu vou percorrer 2.000 quilômetros até Roma, que era onde Paulo estava na sua prisão domiciliar. Ele se junta a Paulo e testemunha o ministério da igreja de Colossos. Paulo, olha o que está acontecendo. Lembra? Eu ouvi de você lá em Éfeso. Fui treinado 2 anos, foi um tempo ótimo. Voltei para minha cidade, comecei a evangelizar ali. Começou a crescer, começou a frutificar o evangelho, as pessoas começaram a crer, as pessoas começaram a se juntar, a estudar e começou a expandir. Olha Colossenses 4:12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo, envia saudações. Epáfras estava ali com Paulo, quando Paulo estava escrevendo a carta. Ele está enviando saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Epáfras, ele se esforça de tal maneira que ele chega até Paulo, caminha essa distância, leva o testemunho da igreja para Paulo, descreve como que é a igreja, mas também descreve as dificuldades. E diante de Paulo, Epáfras testemunha sobre a igreja de Colossos da seguinte forma. Como que ele descreve essa igreja? Se vocês olharem, eu não coloquei os textos aí que ficaria bem apertado, mas a fé verdadeira em Cristo, quando você olha os versos 4 e 5. Pois temos ouvido falar de vocês. Temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. E temos ouvido falar do amor que tem por todos os santos. A fé verdadeira em Cristo Jesus. É a primeira descrição que Epáfras faz. E também o amor por todos os santos. E no versículo 8 ele ainda complementa. E o amor que vocês têm no Espírito. Uma igreja caracterizada por amor
entre os irmãos, por todos os santos. Não só ali dos Colossos, mas também da cidade que eles expandiram, Hierápolis e Laodiceia. Eles implantaram igrejas em outras cidades. E o amor era mútuo entre aquela região. Eles se tornaram frutíferos na propagação do Evangelho, versículo 6. O Evangelho que chegou até vocês, por todo o mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Só para complementar que o Evangelho se propagou nessas cidades, olha no capítulo 4, versículo 13. Paulo falando de Epáfras, dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e aqueles que estão em Hierápolis. Era uma igreja que evangelizava, era uma igreja frutífera, era uma igreja que não parava de anunciar, estava crescendo. Outra característica é que eles eram uma igreja bem organizada, ordeiros. Capítulo 2, verso 5, ele deixa isso claro para Paulo. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, sem espírito estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem. E como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Eles são organizados, estão vivendo em ordem, eles têm ordem no culto. Uma característica muito boa dessa igreja. Mas a razão que Epáfras vai até Paulo era: olha, tudo isso é muito bom, Paulo, mas estamos com um problema. Temos perigos atacando a nossa igreja, estamos sob ataque. Os perigos das heresias se infiltrando na igreja. Nós vimos filosofismo, legalismos, misticismos, ascetismos. Paulo, preciso de ajuda. Como que eu vou lidar com tudo isso? E diante desse testemunho, Paulo inicia a sua carta com entusiasmo, com uma intensidade. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, olha, eu sou apóstolo não porque eu me esforcei para isso, não porque eu escolhi e fiz um treinamento para isso, mas pela vontade de Deus. E também o irmão Timóteo está aqui do meu lado, Timóteo está aqui comigo, nós estamos vibrando com o que está acontecendo, desse relato que Epáfras está dizendo aqui para nós. Ele adiciona Timóteo, geralmente ele não adiciona mais ninguém ali, ele traz essa informação. Estou escrevendo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E outra intensidade que acontece aqui, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo está falando: igreja, ouvi falar de vocês, muito bom, muito legal, estamos entusiasmados com isso, e estamos sempre orando por vocês, sempre agradecendo a Deus pela vida de vocês. Ele inicia essa carta com essa intensidade. E o motivo da gratidão entusiasmada é a progressão. Paulo vê uma progressão que não pode parar. Essa progressão é muito evidente nesse contexto. Paulo pregou o evangelho a Epáfras, seu discípulo, se tornou seu discípulo. Epáfras leva o evangelho aos Colossos. Depois a igreja nasce e desenvolve fé em Cristo Jesus e amor pelos santos e pelo Espírito. Depois o evangelho frutifica crescentemente em Hierápolis e Laodiceia. Está vendo como começa? Começou lá em Éfeso com a pregação do evangelho para Epáfras. Depois ele vai para Colossos, começa a frutificar e nasce uma igreja que tem uma fé firme, arraigada em Cristo Jesus. E começa a desenvolver amor uns pelos outros.
começa a frutificar além daquela cidade e vai para cidades vizinhas. Está vendo a progressão? Isso é motivo de entusiasmo. Isso é motivo de alegria, de gratidão. Porém, a progressão não pode parar por aí. O crescimento da igreja trouxe consigo perigos. E quando olhamos no verso 9, Paulo muda, faz uma convergência ali. Por essa razão, olha, presta atenção, por essa razão que eu faço um pedido. Eu estou vendo toda essa progressão da igreja, tudo o que aconteceu, mas por essa razão, o pedido de Paulo é que a igreja continue crescendo, progredindo. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. O progresso na caminhada cristã é motivo de gratidão e oração, pois ela tem que ser contínua. Versos 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Olhando que Paulo, olha, todo esse entusiasmo, ouvir falar dessa igreja, ver toda essa progressão, meu pedido para vocês é, não parem, continuem crescendo. Só que ele não fala de um crescimento material, estrutural, organizacional, vamos fazer programações. Vamos crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus. Continuem, não parem. Tudo isso que está acontecendo na igreja é muito bom, mas não pode parar. E com isso me traz reflexões. Como Epáfras descreveria a nossa igreja atual? Será que ele faria essa progressão, essa ordem, a fé em Cristo Jesus, o amor pelos santos? Uma igreja frutífera que evangeliza. E quando as pessoas perguntarem por aí, Gabriel, já ouviu falar daquela igreja? Qual será a resposta? Não conheço muito não. Uma igreja apática. Não sei o que acontece lá dentro. Estamos buscando crescer no pleno conhecimento de Deus e a sua vontade. Nós como igreja estamos buscando isso. Estamos vivendo de maneira digna do Senhor. Estamos frutificando em número de convertidos. Deus trazendo pessoas, estão crescendo em número. Ou também estamos crescendo em toda boa obra. Estamos sendo fortalecidos com todo o poder para exercermos a perseverança e longanimidade. Seria uma outra palavra para paciência com alegria. Longo ânimo. Porque vamos ter aflições, vamos ter dificuldades, mas temos que estar fortalecidos para ter perseverança e um longo ânimo mesmo apesar das dificuldades. Como estamos? Para concluir, eu já ouvi falar de igreja em que o pastor queria construir algo muito grandioso. Olha, se não for para ser um projeto grande, nem começo. Uma mega estrutura, meio que prestar serviço para os membros da igreja. Mas a realidade do que foi desenvolvido ali, cresceram sim em número, se tornaram uma mega igreja. Porém, quando você senta para conversar com boa parte dos membros, conhecimento superficial,
da palavra de Deus. Também já ouvi falar de igreja que focou demais no pleno conhecimento de Deus, mas não frutificou em boas obras. Reunindo para estudar e pouca prática. E quanto a nós? Se analisarmos, eu estou há muito pouco tempo aqui. Muito pouco tempo, mais de 1 ano já. Mas estamos no momento de planejamentos. Tem um terreno aqui do lado. Construir, crescer, expandir, trazer melhorias. Isso é bom, não é errado, temos que fazer. Mas deixa-me falar, parafrasear o pastor Pedro. Mas turma, presta atenção. Não podemos perder o foco do que o apóstolo Paulo pede. Para que ele está pedindo a finalidade disso? O contínuo crescimento do conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria, entendimento espiritual, para vivermos de maneira digna do Senhor e o agradá-lo. Podemos fazer planos, podemos construir, podemos expandir, podemos ter estratégias, podemos, mas não podemos perder a mensagem. Que o progresso da nossa caminhada cristã seja motivo de gratidão e contínua oração. Temos que entender que os perigos estão aí e precisamos estar centrados na mensagem e no conhecimento pleno da vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, queremos agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos desafia. Clamamos, ó Deus, que a Tua igreja, ó Pai, seja sempre operante, buscando pleno conhecimento da Tua vontade, conhecimento da Tua pessoa. Nos auxilia, nos capacita. Essa é a nossa oração, em Teu nome, Jesus. Amém.